Está começando mais um programa Culturas e Identidades. Eu sou Loriel Rocha. Hoje nós vamos falar sobre a justiça divina do rei. O rei, o monarca, como a personificação da justiça divina. Aqui eu quero trazer novamente para vocês esta obra, a iniciação dos cavaleiros e a iniciação dos reis na cristandade medieval. E eu vou trazer também, se der tempo, alguns esclarecimentos sobre como se estruturava a justiça no Brasil durante o período da coroa portuguesa. Como era a justiça portuguesa, na verdade, não é? O rei era e sempre foi considerado a personificação da justiça. Vamos entender que justiça é essa, tá? Que é o seguinte: na obra aqui do Sorval, no capítulo 9, ele fala sobre a função universal da realeza sagrada. Eu vou ler. Na tradição, o monarca é simbolicamente comparado ao sol no cosmos e ao coração no ser humano. A função do rei é primeiramente encarnar a unidade do reino e do corpo social entre seus diversos componentes. Ele representa a pessoa universal, homem de todos, e ao mesmo tempo o homem verdadeiro, em sua imagem gloriosa, manifesta a soberania do homem primordial sobre o cosmos, expressada por sua posição central, imóvel e invariável, ao sentar-se no trono. O rei é o testemunho vivo da corrente tradicional que religa o divino e o humano, o espiritual e o temporal, e que o torna, no topo da hierarquia humana, o mediador entre seu povo e Deus. Do mesmo modo, a função régia encarna a potência divina benfeitora e reguladora sob o aspecto da justiça e da paz. Que é ao que se referem, em particular, os nomes de Melquisedeque e de Salomão. Ademais, como imagem terrestre do Verbo Criador e Redentor, o Rei Sagrado dispõe, virtual ou efetivamente, do seu poder fecundante, curador e reintegrador, tanto no que concerne às forças naturais quanto aos homens. Assim, dentre as características universais da realeza, convém primeiramente especificar a função cósmica do monarca. Na antiguidade, o monarca era, acima de tudo, um princípio de regulação cósmica, um princípio metabólico. Então veja, o rei tem, ele continua, entre outras coisas, uma função de fecundidade, tá? Esta obra é uma obra fascinante, sob todos os aspectos, mas é uma obra dificílima. Não é difícil porque o texto é difícil, né? Ou seja, ele escreve de uma forma simples. E é exatamente essa simplicidade de todas as obras do Sorval que vai exigir que o indivíduo tenha, e tem que ter mesmo, aqui não é uma brincadeira, ele tem que ter um conhecimento fora das normas, para entender com profundidade o que o Sorval está colocando aqui, porque ele mescla a ideia de tradição, que, pelo amor de Deus, não tem nada que ver com esse negócio de René Guénon e do perennialismo. Rigorosamente nada. Veja bem, é muito importante entender o que era o rei para a gente entender o que é uma monarquia, né? A tradição da historiografia brasileira tem o hábito falacioso de dizer que o Brasil foi colônia de Portugal. O Brasil nunca foi colônia de Portugal. Eu tenho me debatido sobre isso, feito inúmeros, centenas de programas, hangouts, etc. Tal. O Brasil nunca foi colônia de Portugal. Portugal nunca teve feudalismo. Mas esta figura
do rei, do monarca, ela existia na concepção portuguesa. Ela é uma concepção do sagrado. Ela não é só uma concepção da religião católica. Preste atenção. A monarquia portuguesa era uma monarquia cristã. Não é? Ela não é somente uma monarquia católica. Eu também já fiz muitos programas dizendo que é preciso entender essa diferença. Né? Portugal foi um país cristão. Ele não foi um país estritamente católico, romano. Portugal abarcou todos os tipos de cristianismo. Todos, inclusive as heterodoxias. Agora, Portugal nunca trabalhou contra a queda da Igreja Romana. Tá? A gente não vê isso em nenhum momento na história da monarquia portuguesa. Ora, veja bem, não é possível falar em justiça, como nós a entendemos hoje, no período das monarquias, sem perspectivar o rei. O rei era a justiça. Então, assim, como é que a justiça se estabelecia? Tá? Você não vai entender como a justiça se estabelece se você não entende o papel do monarca. Vocês devem se lembrar, em programas anteriores, que eu já não me lembro quais, né, porque são muitos, em que eu falei que o mundo ele se organiza ao redor de um eixo. Isso é o que caracteriza a tradição. Então, a gente tem, nesse eixo aqui, né, o corpo sacerdotal, né, o corpo da nobreza e o chamado terceiro estado, ou as sociedades de ofício. Né? Vão estar aqui engenheiros, arquitetos, mercadores, banqueiros, profissionais liberais, artistas, o povo de uma forma geral. Aqui está a nobreza. Você tem o rei e você tem uma nobreza eclesiástica também, né? E uma nobreza civil. E aqui você tem a função sacerdotal. Tá claro? Bem, então veja. Isso aqui constitui um eixo de organização. Esse eixo ao redor do qual a sociedade se organizavam, foi ele que foi quebrado com os movimentos revolucionários do século XVIII e XIX. E não foi colocado nada no lugar. Nada. A sociedade foi mergulhada num caos absoluto. Ora, o rei exercia a função, portanto, de ser um elo na corrente que religava o divino e o humano, o espiritual com o temporal. Então isso significa que quando você ia escrever uma lei, aqui, colocá-la como documento escrito, esta lei ela tinha que estar embasada no mundo divino e aplicada ao mundo humano. Isso era a justiça. Então perceba, a justiça era uma forma. Primeiro, havia um eixo de conexão. O céu estava conectado com a terra. Diretamente conectado através de um eixo. Então, a sociedade como um todo, independentemente de você ser um sacerdote, um nobre ou alguém do terceiro estado, todos aqueles indivíduos deveriam encarnar nas funções que eles desempenham, estratificadamente, um modelo divino. Pegue, por exemplo, Andrea Palladio, um arquiteto famoso, ou Vitrúvio, na época romana, ou o Pártenon de Atenas, o arquiteto que fez o Pártenon de Atenas. Todos esses indivíduos concebiam, faziam projetos arquitetônicos, onde o projeto arquitetônico refletia uma estrutura espiritual. Claramente, na sua arquitetura. Quando eu dava aula para arquitetura,
de arquitetura sagrada, eu mostrava exatamente isso. Um edifício, o corpo de um edifício, a planta arquitetônica, ela tem corpo, alma, espírito. O corpo é a planta, é o que hoje a gente chama de planta baixa do edifício. Planta baixa. Tá claro? A alma são as portas e as janelas, né? Toda casa, toda igreja, você tem porta principal, janelas principais e janelas secundárias. Aí você tem toda uma estrutura de obra, toda uma estética que vai decorar, digamos, o edifício. E aquele monumento, aquela estrutura inteira, ela está voltada para uma espiritualidade. É o espírito dela. Então, todo edifício, arquitetonicamente falando, a arquitetura de hoje não trabalha com isso mais. Até um determinado momento da história, um cara é arquiteto. Na condição de arquiteto, ele está em qual nível social? Ele está no terceiro nível. Quando ele ia fazer um projeto, o projeto dele tinha que expressar uma realidade divina. Tá? Quando o cara ia fazer comida, a comida tinha que expressar uma realidade divina. Quando o cara ia esculpir, como o barroco, né? Ia esculpir uma talha para colocar numa igreja ou para colocar numa casa, aquilo tinha que expressar uma realidade divina. Tudo que você ia fazer, socialmente falando, tinha que espelhar uma realidade divina. Tá, correto? Muito bem. Então esta era a lógica que operava e que operou durante milhares de anos em todos os povos, em todas as culturas do mundo. O mundo material espelhava o real, espelhava a verdade, a beleza divina. Era isso que o mundo material tinha que fazer. Então, as funções sociais, o rei, o bispo, o guerreiro, o padre, o comerciante, o navegador, o pastor, o agricultor, né, e vai por aí afora, todos eles, nos seus respectivos cargos, estavam também encarregados deste compromisso, que está nesse eixo aqui. Eu não estou falando que era uma perfeição, eu estou dizendo que era um modelo. Até para ganhar dinheiro, no programa de quinta-feira passada, quando eu falei da ideia de economia sob a perspectiva católica, veja que o que norteava o pensamento católico era exatamente como o que norteava o pensamento grego. Aristóteles fala disso de uma forma muito clara. A economia está submetida à ética e ela está submetida à virtude. Então, qualquer ação humana que você fosse fazer, ela estava submetida a um critério superior, a um valor axiológico transcendente. É isso. Né? Então, esse aqui é um primeiro ponto para nós entendermos quem é o rei. É por isso que o rei reina, sobretudo em Portugal, mas ele não governa. A administração não é do rei. O rei tem uma função, né? Essa função é comunicar o céu com a terra. É Deus com os homens. Ele é o eixo de comunicação. Ele está ali exatamente para garantir que não vai haver um descolamento, né? Que esse eixo não será rompido. Tá bom? Então, é isso que o Sorval aqui está falando. Qual é a função universal da realeza sagrada? Né? O rei é o testemunho vivo dessa tradição, dessa corrente universal. Né? Ora, como é que funcionava a estrutura judicial na coroa portuguesa? E, evidentemente, no Brasil. Né?
Então, de 1500 até 1822, quando o Brasil fazia parte da coroa portuguesa, nós temos uma justiça, toda ela voltada para uma lógica, norteada por uma lógica de que a justiça tinha um fundamento divino. Então, a complexidade estrutural do sistema judicial da coroa portuguesa e, igualmente, e do brasileiro, que está dentro da coroa portuguesa, não é? Segue essa lógica. Tá claro? Como é que era a estrutura jurídica do Império Português? Cabia ao rei a administração da justiça. Tá? Em muitos documentos e em leis, a justiça é considerada a primeira responsabilidade do rei. Por conta disso que eu falei aqui, que o Sorval coloca. Né? Então, todo o ordenamento jurídico da coroa portuguesa, toda a estrutura jurídica portuguesa, eles estavam reunidos nas chamadas ordenações do reino. O que são as ordenações do reino? Elas foram em 3 grandes momentos históricos. Né? A estrutura jurídica portuguesa, até um determinado momento, a estrutura jurídica ela não estava ordenada num corpo de livro. Né? O primeiro monarca a fazer essa ordenação vai ser Dom João I, que é o primeiro rei da dinastia de Avis. Depois que ele morre, atravessa a elaboração dele, a estrutura jurídica, Dom João I é o primeiro a ordenar uma codificação. Tá? Desculpe, Dom João I é o primeiro a ordenar uma codificação. Depois nós temos Dona Leonor, né? Até chegar a Dom Afonso V. Dom Afonso V pega essa ordenação e cria, aqui sim, um documento, um livro chamado Ordenações Afonsinas, que vão vigorar até o período de Dom Manuel. Dom Manuel é o monarca do período dos descobrimentos. Né? Então, depois nós temos uma outra ordenação, que são as ordenações manuelinas. Depois que Dom Sebastião morre, e que a coroa portuguesa passa para a governação dos Áustrias, portanto da Espanha, nós vamos ter as ordenações filipinas. Agora, nesse intermédio, houve um tipo de codificação que é muito pouco citada no Brasil, e eu não sei porquê, que são os códigos sebastiânicos. Tá bom? Embora tenha esse nome, ele não teve uma participação ativa do rei Dom Sebastião. Tá bom? Então nós temos, por ordem, as ordenações afonsinas, as ordenações manuelinas, o Código Sebastiânico e as ordenações filipinas. Tá? Ora, essas ordenações, elas abrangiam e elas eram a mesma, juridicamente falando, para todo o Império Ultramarino Português. Então, qual era a legislação que valia para o Brasil? A mesma legislação que valia para a coroa portuguesa. Só isso aqui, por exemplo, já indica que o Brasil nunca pode ter sido colônia. Porque todas as leis eram exatamente iguais. Não havia um código legal que diferenciava o Brasil de Portugal. Tá claro? Então, como o Império Ultramarino Português era muito grande, você tinha esse grande corpo legal, né? As ordenações afonsinas, manuelinas e filipinas, entremediada pelo Código Sebastiânico. Cada localidade, evidentemente, Portugal inaugura um tipo de, vamos falar dessa forma, um tipo de administração de multinacional. Tá claro? Você vê, toda multinacional hoje, ela tem uma legislação geral e ela tem uma legislação local para atender as especificidades de cada país onde está a multinacional implantada. Então, Portugal teve mais ou menos não, Portugal tinha a mesma lógica. Tá claro? Então, Portugal criava, né, legislações locais, embasadas
que se comunicavam com a legislação geral do reino. Em 1530, a primeira expedição, digamos assim, que vem com um código legal foi com Martim Afonso de Souza. Tá? O Martim Afonso de Souza, ele cria as capitanias hereditárias, né? E é concedido a ele plenos poderes. Ele tem poder judicial e ele tem poder policial. E os donatários das capitanias hereditárias também. Né? Evidentemente que, mas veja, eles estavam longe do rei. É claro que, longe da vista do rei, fica mais fácil você cometer abusos e crimes. Em razão disso, houve uma estruturação do judiciário, a partir de quase 1550, né, quando foi instalado o governo geral do Tomé de Souza. Tá? Então, junto com o Tomé de Souza, veio o governador geral e o desembargador Pero Borges, que desempenhou a função de administrador da justiça. O rei, então, deixa de existir? Não, de jeito nenhum. Você tem essas justiças menores que obedecem ao rei. Então, cada capitania, ela tinha um ouvidor de comarca que solucionava as pendengas jurídicas das vilas, né? E ela tem um ouvidor da comarca que pode recorrer ao ouvidor geral, que ficava na Bahia, nesse caso, e que, por sua vez, pode recorrer ao rei. Então, se tinha alguma injustiça ali, naquela localidade, né, que estava sendo exercida. Então, para cada capitania, para cada localidade, o Brasil tinha uma estrutura judicial específica. Olha a complexidade do sistema e, ao mesmo tempo, a autonomia. Não é? Então, você tem aqui uma ideia, de fato, de quase que como os americanos. Você tem uma ideia de legislação da pequena lei e da grande lei. Correto? Você tem uma legislação local que atendia a forma de estrutura daquela população e que não estava obediente a uma legislação geral. Não existia um Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Ou se viesse a existir um Supremo Tribunal Federal, ele não tinha autoridade para desmontar a legislação das câmaras republicanas. E se, por alguma medida qualquer, o povo chegasse à conclusão de que aqueles indivíduos encarregados da justiça ali no local estavam cometendo arbitrariedades, eles remetiam diretamente ao rei, e o rei resolvia aquela questão. Então, nós tínhamos um sistema judiciário no Brasil de uma complexidade, de uma especificidade de funções judiciais maravilhosas. Essas funções judiciais também eram funções administrativas e também eram funções policiais. Então, ela podia executar várias coisas, tá claro? De modo que é uma mentira enorme quando se comenta, a historiografia brasileira vai dizer que o rei roubava. Não. Havia roubo. Bom, esse tipo de estrutura aqui, ele permite, de fato, um poder local. Mas pensa no sistema dos Estados Unidos, em que os estados têm autonomia. O Brasil a coroa portuguesa administrava na forma das câmaras republicanas. Então, cada comarca, cada localidade tinha uma autonomia mesmo. Tá? Cada comarca tinha chanceler, tinha contador, tinha vereador, que formava o conselho ou as câmaras municipais. Na Bahia, inclusive, surgiram os chamados juízes do povo. Juízes mesmo, eles eram eleitos pela população. Sabe o nome técnico desses caras? Eles eram os almotacés. Os almotacés, eles tinham uma jurisdição restrita. O que eles faziam? Os almotacés, eles julgavam as causas relacionadas às obras e às construções. E a decisão dele vai caber, o recurso, se você tivesse dúvida, cabia ao ouvidor da comarca. Tá? Então, qual era a estrutura do judiciário no Brasil nesse período? Bem, com a chegada da corte, já em 1800, vieram outros tipos de juízes. Né? Então, criou-se a chamada Casa da Justiça do Brasil.
Ora, mas a nível geral, além das ordenações do reino, existiam outras fontes normativas utilizadas pelo judiciário português? Existia. Quais eram? A legislação visigótica, a legislação romana visigótica, ou seja, que era o direito comum dos povos germânicos. Por quê? Porque tanto Portugal quanto Espanha, as monarquias eram visigóticas. Ela surge a partir... Então você tem o Código Visigótico que vai entrar. Você tem os privilégios, que eram os direitos assegurados aos nobres e aos reis, né? Esses privilégios eram oriundos das leis de usos e costumes. A palavra privilégio aqui ela não tem nada a ver com sentido, com significado de hoje, quando a gente fala de privilégio para um político. Nada, 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 rigorosamente nada. Nós tínhamos os forais. Os forais, por exemplo, eram um tipo de legislação, de lei particular local, assegurada ao reino, pelo rei, né? Então, com a expansão da coroa portuguesa para do chamado Império Ultramarino, você tem que ter uma legislação diferente para as ilhas do Atlântico, né? São Tomé, Guiné, Madeira, né? Açores, Brasil, Índia, né? Pérsia, Goa, Macau, saíram os forais. Os forais são leis particulares, portanto locais, onde você ia decidir sobre coisas locais. Tá claro? Então, evidentemente que vão surgindo outras figuras, outras formas na função do judiciário, né, que vão aplicando diversas formas normativas. A gente tem, por exemplo, os juízes da terra, são os juízes ordinários. Esses juízes são eleitos pela comunidade, tá? Não necessariamente eles tinham que ser letrados. Olha que coisa impressionante. Eles apreciavam causas, era um saber popular, que era reconhecido como um tipo de justiça. Os juízes da terra, eles apreciavam causas aonde os forais eram aplicados. Isso é o direito local. Isso era uma jurisdição que tinha um símbolo que era o bastão vermelho, né? Então a gente tinha 2 juízes de terra por cidade. Tinha o chamado juiz de fora. Essa figura ela foi criada em Portugal no século 1300, portanto no século XIV, né? O juiz de fora era nomeado dentre os bacharéis letrados. Esses juízes de fora, eles atuavam muito proximamente ao rei. Eles eram um suporte do rei nas localidades. Então, qual era a função deles? Eles pegavam as ordenações gerais do reino e estavam encarregados de aplicar as ordenações, é como se fosse a Constituição, né? Então, esses juízes de fora, eles estavam ali encarregados de aplicar, de cuidar para que as ordenações do reino fossem aplicadas. E veja, você tem um outro juiz, que é o juiz do povo, que vai estar ligado ao poder foral, que é um juiz popular, que é um juiz do povo. Então você tem um juiz culto e você tem um juiz leigo, ou seja, que ele não é um magistrado, é um juiz do povo. A justiça garantia aquilo. Você tinha os juízes de órfãos. Olha como a legislação portuguesa era evoluída. Esses juízes de órfãos, eles tinham a função de serem guardiões dos órfãos, das heranças, não é? Então, eles solucionavam questões sucessórias. Você tinha os provedores. Os provedores estavam acima dos juízes de órfãos, porque para fazer o cuidado geral dos órfãos, das instituições de caridade, que eram os hospitais e as irmandades, né? A legitimação dos testamentos. O homem morria, deixava mulher e criança. Aquilo, naquela altura, era feito verbalmente. Quem é que ia garantir? Você tinha os corregedores, que eram nomeados pelo rei. O corregedor, ele tem uma função primordialmente investigativa, né? Recursal. Ele visitava vilas, cidades, comarcas, estava vendo como é que a administração da justiça estava sendo feita,
julgava as causas em que os próprios juízes estivessem sendo implicados. Então você tinha um cara que passeava pelo Brasil inteiro, ouvia o povo e ouvia os juízes, e se aqueles caras denunciassem, falavam, esse juiz aqui está roubando, o corregedor ia lá e pimba em cima dele. Você tem o desembargador, que ao contrário de hoje, o desembargador, na verdade, era um magistrado de segunda instância. Ele não era uma figura muito importante, né? Por que eles tinham o nome de desembargador? Porque eles despachavam diretamente com o rei, né? Eles desembargavam. Tá? Então, o desembargador é aquele que despacha. Eles vão apreciar apelações, os recursos de suplicação, né? Então, quando a justiça não conseguiu resolver nada aqui, o povo remetia lá em cima para o rei. Aí o rei estava junto com os desembargadores assessoravam o rei, né? Falavam, isso aqui funciona assim, funciona assado, tem isso, tem aquilo, e o rei decidia. Então o rei apelava, via de regra, o rei absolvia, e o rei nunca dava ganho de causa para quando os poderes entravam em confronto. Então, se você tinha um poder acima que estava desautorizando um poder abaixo, o rei ia votar a favor do poder abaixo. Tá? Ele não deixava esses poderes interferirem nas suas legislações. Bem, então, com o passar do tempo, criou-se a chamada Casa da Justiça da Corte, que depois passou para casa, se chamou de Casa da Suplicação, não é? Essa Casa da Suplicação anexou uma função de ser um tribunal de apelação. A Casa da Suplicação, ela tinha duas mesas, uma mesa civil e uma mesa criminal, né? Depois isso passa a ser o desembargo do paço. Tá claro? Então, no início dos descobrimentos, no início de 1500, o desembargo do paço é uma corte independente. Aí isso evolui e cria-se a mesa da consciência das ordens para resolver os casos jurídicos e administrativos que estavam ligados diretamente às ordens militar-religiosas, ou seja, a Ordem de Cristo, a Ordem de Avis e a Ordem de Santiago. Então, com o tempo, a chamada mesa de consciência de ordens, né, vai exceder as suas funções e passa também a julgar as causas eclesiásticas, portanto, as causas dos clérigos, né, que envolviam os clérigos no reino. O fulano de tal está tendo escravo e está maltratando escravo, julgava. Fulano de tal está roubando, julgava. Bem, depois nós temos a instituição dos tribunais de relação. A Casa da Suplicação passou a ser um tipo de Suprema Corte para Portugal, né? E a Casa da Suplicação passou a ser o intérprete máximo do direito português. Tá? Bem, então, bem, dito isto, isso era o funcionamento do judiciário, né, dentro da coroa portuguesa. Depois nós vamos ter, evidentemente, digamos, uma estrutura, né? Vai ser construída uma estrutura dos tribunais do Brasil, né? Então, com Filipe, já no período filipino, a gente começa o Tribunal de Relação no Brasil. O primeiro tribunal vai ser o Tribunal da Bahia. Depois nós vamos ter um tribunal do Rio de Janeiro, depois nós vamos ter um tribunal do Pará. A partir do século XVII começa a funcionar juntas militares, conselhos de guerra, etc. Tal. Enfim, aí nós vamos ter, a grosso modo, uma justiça de primeira instância, de segunda instância e de terceira instância, como de certa forma a gente tem hoje, tá? Ora, mas em tudo isso perpassava a ideia de que o rei era o elemento que garantia que a justiça aqui estivesse sendo aplicada segundo um critério sagrado. Ora, portanto, o papel do rei aqui é um papel de extrema importância para a gente entender que a estrutura jurídica brasileira, ela não pode, sob pena de mentir sobre o papel da justiça em si,
que era o papel do rei. Ela não pode nunca ser uma justiça devotada ao mal, ou uma justiça de caráter meramente normativo. Correto? E a historiografia, sobretudo brasileira, quando ela vai falar do papel dos monarcas portugueses, ela passa batido no papel do rei como grande símbolo da justiça divina. Uma outra crítica, a meu modo de ver, absolutamente injusta, é dizer que a estrutura portuguesa era burocrática e que a burocracia está no âmago da justiça brasileira. Foi baseado nesse negócio que o Raimundo Faoro, e não só, vai dizer que nós herdamos de Portugal uma tremenda burocracia. Gente, vamos raciocinar aqui no seguinte ponto. Portugal era um país pequeno, com um império, dono de um império ultramarino. Nas Américas, na África, na Oceania, né? Na Ásia. Cada povo tinha uma complexidade e uma cultura completamente diferente. A estrutura judiciária era complexa? Era. Mas ela era complexa exatamente para atender às necessidades locais. Portugal funcionava, hoje, veja, os Estados Unidos da América do Norte, quando eles vão fazer a República Americana, aquele era exatamente o modelo de funcionamento da coroa portuguesa, caramba, que a maçonaria brasileira desmontou. Então, cada estado, cada comarca, cada capitania, né, cada cidade tinha o seu modo de vida próprio. Você imagina uma legislação acomodar em si própria essas diferenças culturais. Portugal vivia assim. Era a antiga chamada Lei de Usos e Costumes. Portugal, enquanto espaço geográfico, é um país minúsculo. Minúsculo. A gente atravessa Portugal em 10 horas de viagem, de norte a sul. E atravessa Portugal de leste a oeste em menos de 3 horas. Vocês terem uma ideia do tamanho. Menos de 3 horas não é nem Rio, São Paulo. Então, comparando com o Brasil, Portugal geograficamente é um país muito pequeno, mesmo. Mas o fato de ele ser muito pequeno não significa que ele não tenha uma complexidade cultural imensa. Então, cada localidade tinha o seu chefe local, que veio da antiga Lusitânia. Então, estes chefes tinham usos e costumes, lei de usos e costumes. Qual era o uso e costume do povo? Se você parar hoje para pensar, você vê o que diferencia o nordestino do mineiro, o que diferencia o mineiro do goiano, né? O goiano do amazonense, o amazonense do cara do Pantanal, o cara do Pantanal do paulista, o paulista do cara do gaúcho. Assim, genericamente. São iguais? O gaúcho é igual ao nordestino? Claro que não. Então você tinha uma lei de usos e costumes para cada localidade. E o monarca, o primeiro rei português, Dom Afonso Henriques, então ele fez uma pactuação, e essa é uma das razões do grande sucesso da monarquia portuguesa. Então aquilo que hoje a historiografia brasileira fala que é uma burocracia, foi a causa do grande sucesso da unidade estruturante, da unidade de língua e de consciência de Portugal. Foi exatamente esse gênio político português. Você tem uma estrutura de regulamento tribal, local. Eu vou respeitar esse regulamento e eu vou ter um outro regulamento acima do regulamento tribal que vai regular. Então,
E aí isso cria uma articulação do poder geral com o poder local. É a grande lei e a pequena lei que tem nos Estados Unidos. E todo mundo, portanto, você tem um código de vassalagem que faz com que o nobre local daquela localidade jure vassalagem ao rei. Correto? Então, quando o rei precisa de cavalo, quando o rei precisa de ir para a guerra, quando ele precisa de dinheiro, ele recorre à nobreza local. Mas a nobreza local tinha o seu senhor, tem o seu código, tem o seu funcionamento. O rei não pode meter a mão naquela cumbuca ali e esbodegar com tudo. Você quer ver? Essa lógica é a lógica do grande sucesso, por exemplo, do Islã. Eu já expliquei isso em diversos programas. E essa lógica, ela opera segundo as palavras esotérico e exotérico. Ok? Que não tem nada a ver com o que você pode estar pensando relativo à gnose. Nada, nada, nada. Esotérico significa em grego mais dentro. Exotérico, com X, é mais fora. Olha só. O Islã, um dos grandes sucessos de Maomé também. Por que o Islã conseguiu uma articulação? Porque Maomé respeitou a lei de usos e costumes, dos chefes, dos imãs, dos sheiks, dos vizires locais, das tribos. O Islã é um esquema tribal. Gente, o mundo inteiro era tribal, não é só os índios brasileiros, não. O mundo inteiro funcionava com esquema tribal. Correto? Bom, então cada localidade ela tem uma lógica própria, ela tem um código, ela tem um comportamento, ela tem uma moral, ela tem um dono, né? Uma casta de guerreiros ali que cuida daquela localidade. Enfim, ela é um mundus próprio. O que Maomé fez? Maomé trouxe o Corão, né? Trouxe o Corão. Mas há naquela localidade, daquele sheik, vamos dizer, o cara é um tuareg, está ali no meio, lá na Namíbia. E o outro é um sheik de Marrakech. Tá? Bem, eles vivem em locais diferentes, com códigos diferentes. E eles são os senhores daqueles locais. Quando eles vão se reunir em assembleia, então cada chefe local ele é um representante. Você tem uma grande assembleia que reúne todos os representantes. Ali naquela assembleia, onde eles estão reunidos para deliberar sobre o Alcorão como um todo, eles vão seguir as normas do dirigente local. Quando eles voltam para suas localidades, eles podem interpretar o Alcorão consoante a sua regra. Compreendeu? Isso dá uma flexibilização. Então, quando ele volta, ele faz a prática esotérica. Ele está dentro. É dele. Quando ele vai para o grande concílio, é o exotérico. É aquilo que ficou pactuado entre todos os chefes. Então, a pactuação geral, todos eles têm que cumprir. Tá? Ficou pactuado, todo mundo tem que cumprir. Então, o Islã, ele permite exatamente essa conjugação, esse entrelaçamento do geral, do universal com o particular. A coroa portuguesa fez exatamente isso. O Islã foi se desenvolvendo e, enquanto estratégia, Maomé é brilhante. Tem que reconhecer isso. Maomé respeitou os códigos tribais. E essa é a razão do sucesso do Islã e das diferenças interpretativas dentro dele. Agora,
existe uma normativa geral, que ela é aplicada em que circunstância? Então, quando o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, fundou a nacionalidade portuguesa, ele fez o juramento de Ourique, por exemplo, sobre o qual eu já falei, não é? É um juramento em que você tem, e o juramento das Cortes de Lamego, você vê claramente o rei falando que vai respeitar as leis de usos e costumes. Porque aí a nobreza não se volta contra ele. Então você tem uma articulação geral, e você tem de lei e de hábitos, e você tem uma articulação local, privada. Quando o Império, dentro dessa lógica, quando o Império Ultramarino se expandiu, ele trouxe exatamente essa lógica que Portugal operava. E aí o que nós vamos ver na historiografia brasileira? A historiografia brasileira vai dizer que essa complexidade e essa forma extremamente sábia de lidar com as peculiaridades locais é uma burocracia. Então hoje a gente entende a palavra burocracia como documento, né? Como alguma coisa que não resolve, fica na mão de burocratas, os burocratas põem todas as dificuldades possíveis e não dão resolução. Ora, isso era a antítese da coroa portuguesa. Antítese. Você tem uma estrutura extremamente complexa, que mescla o geral com o particular, com vários postos, com vários cargos, que claramente mostram uma máquina judiciária funcionando com uma complexidade absoluta. Você tem o povo, que tem poder de chegar até o último recurso, diretamente ao rei. Esse povo não precisa de passar por nenhum juiz, né? Nenhum. O povo pode peticionar direto ao rei. Ele vai direto. Então você tem o povo, que é juiz, e você tem a estrutura do judiciário, que está encarregado em cadeia de fazer cumprir a justiça divina. Então isso é a antítese de uma justiça arcaica, de uma justiça lenta. Correto? Muito pelo contrário, se essa justiça não funcionasse com uma celeridade, nós teríamos visto implodir dentro do Brasil uma série de movimentos separatistas, correto? E nós não tivemos movimentos separatistas contra a coroa portuguesa, nunca, em 300 anos de administração. Por quê? Eu estou dizendo aqui que a justiça era plena e igualitária? Claro que não. Claro que não. Estou dizendo que não havia problemas judiciários? Também não. Mas eu estou dizendo que essa visão que a historiografia e mesmo o judiciário brasileiro passou a fazer, as críticas negativas, né, a essa estrutura extremamente complexa da administração portuguesa, essa complexidade é um sinal positivo. Tá claro? E por que ele é um sinal positivo? Porque ele respeitava os códigos locais, ele evoluía consoante a complexidade dos códigos locais, ele acomodava aquelas complexidades. Imagina você administrar um império. Os índios, por exemplo, não têm nenhum código legal. Como é que você vai fazer isso? Imagina isso na África, imagina na Índia, imagina na China. Você não pode simplesmente ter uma lei geral e baixar aquela lei e fazer todo mundo cumprir. Correto? Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui, claro, uma estrutura que, com o passar do tempo, aí sim, ela vai se tornar burocrática, como sentido de lentidão e de corrupção. Vai. Mas veja que se a gente parar para pensar, uma justiça, se a gente tivesse uma justiça que resolvesse rapidamente os problemas locais, né? E se a gente tivesse a possibilidade, hoje, de ter um juiz popular, que não tem que ter feito direito, mas nós temos um senso de justiça, cada um de nós.
a chamada justiça biológica? Não? Nós não sabemos discernir o certo do errado? Então, naquela época, você tinha os dois indivíduos, o indivíduo popular e o indivíduo que era um jurista de formação, que davam os seus pareceres, evidentemente, dentro de escalas e de níveis. Nós temos aqui, portanto, uma justiça muito mais equânime, não? Em termos de funcionamento. E o cara que era popular, ele podia passar direto por todas as instâncias de justiça e peticionar o rei, diretamente. E aí os desembargadores, junto com o rei, iam despachar, desembargar o processo. E o rei ia dar um veredito. Tá bem? Então, é preciso entender a forma da monarquia portuguesa, nos seus defeitos e nas suas virtudes. E nós precisamos de tratar a história de Portugal e a do Brasil com um pouco mais de honestidade intelectual, tá? Para tentar entender, né, o que nós tínhamos de bom e o que nós tínhamos de ruim. E, sem dúvida, essa engrenagem judicial, onde ela chega diretamente na população, veja que um dos grandes problemas do judiciário hoje é porque ele não é ágil. Não é? Ele não consegue resolver pequenas causas. Ah, tem uma contrapartida disso? Tem. Nos Estados Unidos tem, claro. Mas é muito melhor uma justiça que funcione rapidamente. E seria muito melhor também se a gente pudesse, de fato, ter novamente os juízes do povo, não? Então veja. E esses juízes não ficavam ad eternos, não. Eram eleitos por um ano. Tá claro? São essas complexidades todas dentro da historiografia portuguesa que nós temos que estar bastante atento e, sobretudo, entender a lógica que está norteando aquele processo. Então, veja, se você não sabia, tanto o Islão quanto Portugal lidaram desde sempre com os conceitos técnicos de esotérico e exotérico. Isso não tem nenhuma relação com gnose. Vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro.